Olá, gente do Coração Verde e Amarelo. Essa é mais uma edição do Jornal Folha do Brasil. Não esqueça de conferir se o seu sininho de notificação está ativado para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Aqui no Folha do Brasil, você confere entrevistas em primeira mão com o presidente Jair Bolsonaro, transmissões ao vivo com qualidade, comentaristas e muitas novidades vindo por aí. Fique ligado! E contamos com o seu apoio, com sua colaboração, sendo um membro do Folha do Brasil, clicando aí embaixo em Seja Membro. Além de conteúdos exclusivos e destaque nos comentários com nossos selos, você ajuda nosso jornalismo verdadeiro que luta contra essa imprensa marrom a continuar crescendo. Seu apoio é muito importante para nós. E vamos agora aos principais destaques da edição de hoje do Jornal Folha do Brasil, trazendo algumas opiniões simples para sua reflexão, sempre buscando estar em sintonia com a verdade, com o bem do nosso Brasil. O presidente Jair Bolsonaro participou no último sábado, dia 12, da missa solene em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida, considerada a padroeira do Brasil pela comunidade católica. Ele chegou ao santuário dedicado à santa por volta das 16 horas, onde foi recebido pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Ele concedeu a entrevista e em seguida foi conduzido à Basílica para a missa, na qual fez a primeira leitura e foi aplaudido, da mesma forma que foi ovacionado por admiradores enquanto andava pela cidade. E hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro, no Alvorada, ao começar a falar com jornalistas, recebeu a primeira pergunta da Folha de São Paulo. Qual a primeira pergunta aí? Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Presidente, hoje o senhor tem na agenda um encontro com a doutora Edmar Gonzaga e a doutora Karina Cufa. Essa é a questão particular. Eu quero saber uma coisa. Quando é que vocês vão botar nas imagens a vaia que eu tive em Aparecida? Porque eu não vi. Quando vocês botarem nas imagens, eu volto a falar com vocês, ok? Valeu. Presidente, bom dia. Bom, você viu aí agora a realidade, agora há pouco, dos fatos, a receptividade positiva ao presidente na Basílica. Embora seja uma questão simples, ela demonstra a boa vontade da imprensa marrom em transformar fatos positivos em negativos, ou seja, criação clara de fake news. Imagine o que não fazem para assuntos mais complexos. E continuam quentes as trocas de farpas entre o líder do PSL no Senado, Major Olímpio, e o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ameaçando processar o vereador Carlos Bolsonaro, o líder do PSL no Senado, Major Olímpio, pediu que Jair Bolsonaro interne o filho numa clínica psiquiátrica. Através do Twitter, no final de semana, Carlos escreveu: "Conhecemos o ex-presidente do PSL São Paulo no hospital após a facada. O tal Major Olímpio chorou em frente a meu pai, que me determinou foco primordial na eleição do tal. Assim o fiz.
E hoje este senhor diz absurdos sobre o trabalho que exerço de forma esgotante. És um bobo da corte. O senador retrucou: moleque. A verdade é que nós não sabemos o que de fato se passa nos bastidores. Nessa mensagem aí do Twitter, Carlos dá a entender mágoa em relação a algo que Major Olímpio possa ter dito a seu respeito nas últimas semanas e que também não encontrou gratidão por sua eventual contribuição tática durante a campanha do então candidato a senador Major Olímpio, que, dizem alguns, poderia estar almejando algo à la Dória, projetos pessoais maiores. Mas, no entanto, depois do clima tenso, hoje Major Olímpio amenizou. Sabemos que divergências existem e existirão, mas o momento é de convergência, de apoio ao nosso presidente e ao Brasil. O futuro em breve dirá se há ou não interesses e projetos pessoais, aí no caso do Major Olímpio. E o governo anunciou a venda de 28 imóveis da União em 6 estados e no Distrito Federal. Expectativa de arrecadação é de aproximadamente 46 milhões de reais. Boa! Imóveis em si não representam nada para o povo brasileiro. O Brasil precisa desses recursos para equilibrar cada vez mais a sua situação econômica e colocar em funcionamento, por exemplo, várias UPAs construídas nos últimos anos pelo governo federal, equipadas, inclusive, que sem planejamento o governo federal, nos anos anteriores, jogou toda a responsabilidade para as prefeituras, sem previsão de repasse federal adequado para colocá-las em funcionamento, e o resultado é que ainda temos muitas unidades completas e abandonadas, cujos municípios não têm nenhuma condição financeira de mantê-las e colocá-las em operação. E é por isso que o governo Bolsonaro precisa do apoio dos brasileiros para corrigir tais distorções e fazer o Brasil dar certo. O número de homicídios caiu 22% em todo o país durante o primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018. A informação foi divulgada hoje em Brasília pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com base em dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas. Os casos de estupro caíram 12%. É importante salientar que a imprensa marrom sabe o que disse? Um dos dados aí diz que o número de policiais mortos caiu. Porém, embora o número de homicídios tenha caído, né, essa ampla redução, o número de criminosos mortos aumentou e o número de policiais caiu. E aí a crítica da imprensa marrom, quer dizer, isso não está certo para ela, está errado. Criminosos que se dispõem a praticar um mal, a assassinar, roubar, eles têm direitos. E o número de policiais em queda não é algo a ser, de fato, olhado com um otimismo, de forma positiva. Realmente, há alguns momentos em que percebemos que tem uma parte da imprensa que opta, ou já optou há um bom tempo, em ver e olhar e torcer para as coisas serem ao contrárias do que deveriam ser. Ao contrário da ética, ao contrário da moral, ao contrário do que é correto. Então, nós brasileiros, os brasileiros de bem, sempre atentos quanto a isso. Por falar em Brasil atento, o STF marcou julgamento sobre prisão em segunda instância para esta quinta-feira. O plenário do tribunal já julgou o tema outras vezes e o entendimento atual é que a prisão é possível após segunda instância. No entanto, ações no STF afirmam que prática é inconstitucional. Como falamos em uma das edições anteriores, já vimos muitos filmes, artistas e outras personalidades brasileiras denegrindo a imagem do nosso país no exterior. Vimos filmes nacionais focados em mostrar a miséria, a pobreza, os crimes, a prostituição, enfim, o lado triste do nosso país. Não se sabe por que motivo optaram por fazer o mundo nos ver dessa forma. Muitos deles bancados com financiamento público ou com publicidade pública do próprio governo. Outros, mais recentemente, como é o caso do escritor Paulo Coelho, quer seja pelo egocentrismo formado pela fama ou talvez pela miopia de morar em um país que não fora assolado pelo desgoverno, como o Brasil foi, como é o caso da Suíça, no caso do escritor citado, perderam oportunidades valiosas de fortalecer nosso país no exterior. Felizmente, isso também está mudando. Prova disso é um vídeo do Ministério da Infraestrutura.
O vídeo original tem o áudio em inglês, mas nós do Folha do Brasil fizemos questão de colocar nosso áudio em português para compartilhar com o povo brasileiro essa peça que, embora seja publicitária, fala a verdade sobre nossas forças lá fora, no exterior, onde ela será publicada. E já está sendo, inclusive, publicada. Sem ideologias, sem mimimi, da dor dos nossos problemas que aqui enfrentamos, basta a nós brasileiros vivenciá-la e lutar para resolvê-la. E certamente a solução também passa pelos recursos e investimentos estrangeiros que, se nós tivermos a capacidade de apresentar o nosso melhor, o melhor que temos para atrair esses investimentos, eles terão interesses em aqui trazer seus dólares e euros para a nossa felicidade. Veja que peça maravilhosa e como o Brasil é fantástico. Hoje, quando olhamos para o Brasil, vemos um país com visão. Visão para empreender, inovar, desenvolver. Um país que vive uma transformação na sua infraestrutura e nunca esteve tão preparado para atrair parcerias. Temos o maior programa de concessões do mundo, que vai atrair mais de 50 bilhões de dólares em ativos. 16 mil quilômetros de rodovias serão concedidas nos próximos anos. 6 mil quilômetros a mais do que em toda a história do Brasil. Criamos ainda o maior programa ferroviário dos últimos 100 anos. E estamos batendo recordes em concessões de portos e aeroportos. Um projeto com visão multimodal, moderna, pro-business e, claro, sustentável. Mas como aliar desenvolvimento e sustentabilidade? Com um olhar que une crescimento e equilíbrio ambiental, apostamos em transportes mais econômicos e menos poluentes, como a cabotagem e ferrovias. A Ferrogrão, estratégica para as exportações do agronegócio brasileiro, estima reduzir até 1 milhão de metros cúbicos de gás carbônico por ano. Já a Ferrovia Norte-Sul, projeto de integração nacional, está plantando mais de 4 milhões de mudas nativas. Nas rodovias, há tecnologia de monitoramento e estrutura para a travessia da fauna. E utilização de asfalto ecológico com borracha, que resiste melhor à variação térmica. Nas hidrovias, como a do Rio Madeira, levamos educação ambiental para as comunidades, mostrando a importância da destinação correta do lixo. E oferecemos monitoramento ambiental constante nos portos, para diminuir impactos, aumentar eficiência e cuidar da fauna local. Os aeroportos seguem o mesmo caminho, praticando técnicas sustentáveis, onde falcões ajudam a afastar outras aves e a evitar acidentes, e recebendo reconhecimento internacional pela redução de gases poluentes e uso de energia renovável. Hoje, quando olhamos para o Brasil, enxergamos o país do futuro. Um país que olha para o futuro e cuida do que é nosso. Agora, a nação que mais preserva a vegetação nativa e o meio ambiente no planeta também garante, através de selos de gestão ambiental e certificados de sustentabilidade, que desenvolvimento econômico, atração de investimentos e sustentabilidade sempre andem juntos. Venha fazer parte do maior programa de concessões do mundo e construa conosco uma infraestrutura sustentável por rio, terra, céu e mar. E fechamos mais uma edição, convidando você a ser o mais novo membro do Folha do Brasil, clicando aí embaixo em Seja Membro. Que Deus abençoe a você e a sua família e desejamos a todos uma semana carregada de boas notícias, novas oportunidades, novas conquistas e novos motivos para sorrir. Até amanhã em mais uma edição do Jornal Folha do Brasil.